Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Meus irmãos, hoje é dia 6 de maio de 2025. O assunto do momento a gente sabe qual que é o conclave. É a eleição do nosso novo Papa. Pode ser que seja escolhido já amanhã, dia 7 de maio. Eu pergunto para você, o que significa a palavra conclave? Qual a sua origem? Quando que pela primeira vez foi usada a palavra conclave? Então, se você quiser aprender, se você quiser partilhar comigo esse momento de aprendizado, eu convido você a permanecer nesse vídeo, tá bom? Então, um forte abraço. Meus irmãos, a morte do Papa Francisco, que foi o Papa de número 266 da Igreja Católica, no último dia 21 de abril, trouxe de volta uma das tradições mais antigas do catolicismo, o conclave, maneira pela qual o próximo Papa é eleito por cardeais de todo o mundo no Vaticano. O que significa a palavra conclave? Como surgiu isso? Enquanto é especulado quem será o sucessor de Francisco, vamos agora mergulhar na história para investigar qual teria sido o conclave mais complicado de se resolver e que também foi um dos mais demorados. O cenário para este acontecimento foi a cidade de Viterbo, ao norte de Roma, durante o século XIII. A seguir, vamos descobrir o que passou nesta problemática eleição papal, que teve mortos e escombros envolvidos. Nós estamos no século XIII, e quem foi o Papa que morreu para desencadear um dos conclaves mais complicados da história? Foi a partir da morte do Papa Clemente IV em 1268 que uma das escolhas papais mais tensas se deu na Igreja Católica. Ela durou quase 3 anos e foi de 1268 até 1271. Quem foi o Papa Clemente que morreu para esse conclave? Clemente morreu no dia 29 de novembro de 1268 em Viterbo e foi Papa somente entre os anos de 1265 a 1268. Clemente, cujo nome de nascimento era Guy Fawkes, foi um religioso francês, o qual trabalhava como jurista para o rei Luís IX, antes de ordenar-se sacerdote. Então, antes de ser sacerdote, ele trabalhava, era funcionário público e era casado. Quando a esposa de Fawkes morreu, por volta do ano de 1256, ele se tornou padre e posteriormente bispo, arcebispo e cardeal em 1261, atuando em diferentes partes da França. Clemente foi nomeado Papa em absentia, ou seja, quando estava ausente da Itália em uma missão diplomática na Inglaterra. Em 5 de fevereiro de 1265, em seu curto papado, centralizou a autoridade na figura do Papa ao decretar que todas as nomeações ocidentais da Igreja Católica pertenciam a Roma. Mas por que este conclave do século XIII se tornou tão complicado? Vamos lá. Quando este Papa, o Papa Clemente, morreu, a eleição papal seguinte exigia uma maioria de 2/3 dos votos dos cardeais. No entanto, esse número foi se tornando impossível de ser alcançado, já que os dois blocos majoritários de cardeais da época se vetavam mutuamente. Além disso, havia um número muito pequeno de cardeais com direito ao voto, no total era apenas 20, o que significava que o novo Papa tinha que obter pelo menos 14 votos. Se no início deste conclave os cardeais votavam todos os dias, mais tarde começaram a votar 1 ou 2 vezes por semana, e mais tarde ainda, várias semanas poderiam se passar sem nenhuma votação. Isso tem uma explicação. Isso porque cada lado tentava seduzir os cardeais opositores com promessas que eram mais políticas do que espirituais. No final de quase 3 anos de discussão, as autoridades locais e os habitantes de Viterbo estavam fartos e tomaram medidas drásticas para acelerar a decisão. Isso aconteceu, embora ao custo da morte de 3 cardeais e com consequências que persistem até hoje, inclusive o próprio nome conclave.
Aqui é onde vamos entrar de fato na origem do nome da palavra conclave. Enquanto as disputas internas na igreja aconteciam, a cidade de Viterbo que sediava a eleição sofria as consequências desse prolongado processo. Embora o palácio papal em Viterbo fosse mais modesto do que o Vaticano, os cardeais foram bem alojados e alimentados às custas dos cofres da cidade, que ia sendo drenados por terem de sustentar os eclesiásticos e sua comitiva, forçando o aumento dos impostos sobre os cidadãos e o comércio. Não sei se vocês conseguiram entender, mas eles estavam lá em Viterbo e os custos da estadia deles, quem pagava era o povo. Ainda que não houvesse uma regra dizendo que as cidades onde ocorriam os conclaves deveriam sustentar os cardeais durante a eleição no próximo Santo Padre, isso ocorria como uma cortesia para a igreja. Não era obrigado, mas todo mundo fazia isso aí. Esse ano foi em Viterbo. Mas com o impasse, a paciência da população chegou ao limite. Em um primeiro ato, o prefeito de Viterbo reduziu a comida, a quantidade de comida e água dada aos cardeais, apenas o suficiente para enviar uma mensagem aos eclesiásticos, mas ainda sem querer se indispor com a igreja e ao próximo Papa. Primeiramente, diminuir a quantidade de comida e de água. Em seguida, tomou-se a medida de transferir a votação que seguia estagnada para o Palácio Papal, em vez da catedral da cidade. E a partir daí, trancar os cardeais ali dentro até que chegassem a um acordo. Chegamos ao ponto aqui. Mudaram de local e lá trancaram os cardeais. Foi assim então, meu irmão, minha irmã, que surgiu o nome conclave, do latim conclave, ou seja, com uma chave. A ideia era evitar que os membros da igreja saíssem para buscar alimentos, bebidas ou se distraíssem. Ainda forçando os cardeais a chegarem a um consenso, o governador ordenou que se removessem as partes do telhado do Palácio Papal, isso mesmo, mandou tirar os telhados, especialmente dos quartos e da sala onde se deliberava o pleito. Como resultado, quando acabou o verão de 1270 e com ele veio a chegada das chuvas de outono, bem como o frio do inverno, na região, 3 cardeais morreram devido às condições precárias e ao racionamento e à idade avançada. Depois de quase 3 anos de impasse e da morte de 3 dos 20 cardeais envolvidos nas votações, a solução veio de forma inesperada. Incapazes de chegar a um consenso, eles decidiram delegar a eleição a um pequeno comitê de apenas 6 membros, composto por uma porção equilibrada de representantes de todas as partes. Essa redução facilitou a escolha, bem como o fato do grupo estar longe do olhar dos cardeais mais influentes que colocavam seus interesses pessoais em primeiro lugar. Foi assim que o inesperado eleito surgiu. Ele se chama Teobaldo Visconti, um homem que não pertencia ao colégio de cardeais e que nem mesmo estava na Itália na época, mas estava ele em uma cruzada, ou seja, era um guerreiro. Visconti era um homem de fora da cúria, sem fortes implicações políticas e totalmente alheio aos interesses da geopolítica europeia que haviam moldado o curso do conclave. Esse fato, aliado à reputação de homem piedoso, fez dele o candidato ideal para dar fim à crise. O novo Papa foi ratificado pelo Colégio de Cardeais em 1º de setembro de 1271, pondo fim à mais longa eleição papal da história. 2 anos e quase 9 meses após a morte de Clemente IV. Já Visconti, por sua vez, foi informado que era o novo Papa da Igreja Católica, quando ainda estava na cruzada. A princípio ele não quis ir embora. Por fim, foi informado de que, como havia sido difícil chegar a um consenso, que pessoas morreram, que os cardeais passaram por quase 3 anos a se decidirem, persuadido a delegar suas funções,
ele conseguiu então chegar a um consenso, né, a obediência, e partiu para a Itália. Visconti assumiu o nome papal de Papa Gregório X, sendo coroado dentro da Basílica de São Pedro. Seu papado durou de 71 a 76, 1271 a 1276. Ficou conhecido por reformar a Assembleia de Cardeais que elegia o Papa e transferir a Cúria de volta para Roma. Ou seja, uma das suas principais ações foi mudar a forma, né, de eleger um Papa, e ficou, né, certo de que as próximas eleições seriam em Roma, apenas em Roma, para evitar, né, esses desconfortos, essas injustiças que foi feito, né, com a cidade de Viterbo. Então, meu irmão, minha irmã, essa foi então a história da palavra conclave, a sua origem, né? Conclave significa então trancar com a chave. Resumindo a história, né, os cardeais passaram quase 3 anos para eleger um papa. Enquanto esses 3 anos passavam, né, uma cidade quase empobrece, em definitiva, a cidade que os recebia. A maneira de forçar que eles escolhessem logo foi tirando as janelas, tirando os telhados dos locais onde os cardeais estavam. Isso fez com que alguns adoecessem e 3 morressem, e assim eles chegassem ao consenso de escolher alguém fora da panelinha, né? A panelinha ali, eu não falei para vocês, mas eram os cardeais da França e cardeais da Itália. Hoje não está muito diferente não, tá? Tem, ao invés de 2, deve ter pelo menos uns 4 grupos aí que estão trabalhando para eleger o novo Papa segundo a ideologia deles. Então, muito obrigado e que Deus nos dê um Papa santo segundo o seu coração.